por isso que é importante também, dentro de a gente fazendo uma analogia para o processo de reabilitação, a gente ter metas palpáveis, sabe? Metas alcançáveis, assim, exatamente. Metas alcançáveis, porque senão as pessoas ficam assim, mas eu quero andar. E às vezes você não tem capacidade para andar. Antes de você andar, você tem que conseguir levantar a bunda da cama para colocar uma fralda. Exatamente. Você tem que conseguir levantar com a ajuda de alguém, mas você fazendo alguma força. Daqui a pouco, levantar você segurando em algum lugar. Daqui a pouco, levantar sozinho. Daqui a pouco, ficar de pé sem precisar segurar. Aí, daqui a pouco, dar um passo para ir e depois começar a andar. Então, tem todo um processo. E aquilo que a gente estava conversando no telefone calha muito no que a gente está falando aqui agora, que é a questão de quando você adquire o movimento, e eu acho que é legal falar isso para as pessoas entenderem, quando você adquire o movimento, isso, né, quando a gente é criança, na nossa primeira infância, que a gente começa a andar e que a gente começa a explorar o mundo, a gente não tem muito consciência disso. A gente não sabe exatamente o que a gente precisa fazer para andar, por exemplo. E a gente andou, a gente anda, ponto. Entendeu? Termina sendo involuntário, né? Exato, é como se fosse, né? Porque a gente não tem essa consciência. E aí, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu estava atendendo um paciente que ele tem um tempinho, agora eu não me recordo de cabeça quanto tempo, mas talvez 1 ano e pouquinho, tem pouco tempo de AVC, mas ele está no tratamento intensivo. Hoje a gente começou um tratamento intensivo, ele já fez em outros lugares também, enfim. Tá firme no processo de reabilitação dele, querendo melhorar, uma pessoa de 40 anos, nova, enfim. E aí, eu estava explicando para ele como que ele tem que fazer para andar, quais são a gente tem 8 subfases de marcha. Como é que funciona cada uma dessas subfases? Porque o objetivo dele é andar melhor. E aí ele virou para mim e falou assim, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sabia disso, nunca ninguém tinha me falado isso. Claro, a gente não sabe, porque é muito automático esse processo. E aí quando a gente perde essa capacidade, que é muito o que acontece nas sequelas que são, né, causadas pós-AVC, a gente quer a qualquer custo, né, fazer a qualquer custo andar, e a gente não tem a consciência do movimento, né? A consciência. E aí, hoje, eu fiquei quase meia hora falando na cabeça dele, porque você tem que entender que o pé tem que ir para trás para isso, nessa hora, tentando. Aí chegou uma hora que ele falou assim, você gosta do que você faz, né? Que você fala de um jeito. Eu falei, mas você tem que entender isso, porque se você não entender, não vira automático, entende? É verdade. Eu vou ficar falando, levanta o joelho, levanta o joelho, levanta o joelho, levanta o joelho, levanta o joelho para poder dar o passo. Mas na hora que o fulano for dar o passo, o fulano não vai levantar o joelho. Porque ele só está falando, só está levantando porque eu estou falando. Ele tem que incorporar, ele tem que ter a consciência. E quando você é atleta, essa consciência corporal, ela é um pouco mais fácil, porque você trabalha com o corpo é o seu instrumento de adquirir, né, os seus objetivos dentro daquela prática esportiva determinada, né? Então, seja no atletismo, né? No atletismo que eu falo assim, a pessoa atleta ou a pessoa que pratica, por exemplo, dança, enfim, né? Que também é um tipo de atividade que também explora muito essa questão do corpo. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem que não é automático. Que por mais que pareceu ser automático na primeira infância, agora nesse processo adulto, tem etapas em que você precisa se ponderar dessas etapas, entender essas etapas. Exatamente. Seja para andar, seja para levantar, seja para pegar alguma coisa, seja para falar, quem tem dificuldade de fala, seja em qualquer tipo de função que a gente tem no nosso corpo específico. Então, assim, até função de vísceras, a gente tem algumas etapas em alguns casos. Então, assim, que às vezes não são controláveis, obviamente. Mas, por que eu tô falando isso? Porque se você que está escutando a gente aí não sabe, não entende ainda o que está acontecendo com você e não sabe dessas etapas, comece a se olhar. O Kleber fez isso durante todo o momento no preparo, vamos dizer assim, no treino, antes do desafio.
E mesmo fazendo isso no treino, no desafio, o cérebro dele tentou sabotar ele. Exatamente. Porque vai acontecer. Vai acontecer, o cérebro vai te sabotar. Isso é intuitivo, assim, isso vai acontecer. Então, é importante que vocês entendam esse processo. E quando eu falo que isso serve de bengala para várias pessoas, não é recriminando, sabe? Porque isso é um processo do ser humano mesmo.